tempo, processos e mudanças. Porque precisou que eu entendesse como eu funciono para entender como é que o Fernando funciona. E aí, quando eu fiz uma análise de perfil comportamental e depois entrei num processo de mudanças, muitas coisas aconteceram. Ah, mas vocês são perfeitos e vocês não brigam mais? Claro que não. Claro. Todo casal tem suas desavenças, né? O tempo todo. Os discordâncias. Mas a gente aprendeu a conviver com o outro, e aí a gente sabe no momento onde a gente precisa dar um passo para trás, para a gente respeitar o outro. O Fernando, ele fala assim para mim, você não demonstra os sentimentos, eu sou conforme dominante. Então, o que quer dizer isso, Janê? Quer dizer que eu, na minha conformidade, gosto de tudo ali muito certinho, e ao mesmo tempo sempre a palavra final tem que ser minha. E o Fernando é influente, aquela pessoa que gosta de conversar, gosta de brincar. E antes dele conhecer de fato como é que esse perfil trabalha, ele era aquele tipo de pessoas que fazia aquelas brincadeiras sem graças. E pra mim isso me irritava demais da conta. Como, por exemplo, eu amo, e aí tá o Fernando que não me deixa mentir, eu amo receber flores. Só que quando o Fernando me dava um buquê de rosas, eu falava obrigado e ele, mas parece que não gosta. Só que até ele entender que a minha conformidade gosta das coisas muito certinhas, ele foi entender que as rosas, elas não duram. Elas duram 15 dias e acontece o quê? Murcham. Hoje o Fernando me dá o quê? Orquídea. Porque elas ficam ali e no ano que vem elas vão florir e eu vou cultivar as orquídeas. Então, veja... Eu passo mais tempo com as orquídeas do que brigando comigo. Não é bem assim, não é bem assim. Mas vejam só, quando a gente conhece a outra pessoa, os detalhes fazem toda a diferença. E foi aí que a gente falou, não, vamos criar o casal TPM para a gente contar para as pessoas que tudo é questão de tempo, de processo e de mudança. E quando a gente fala de tempo, de processo e mudança, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e o Fernando agora, eu estou muito feliz, vamos honrar, né? O Fernando agora entrou para a mesma grade que eu entrei de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal e humano. Porque depois de 3 anos que eu vinha fazendo, ele decidiu, não, agora é minha vez, né, Fernando? Sim. Mas ele começou por quê? Por mim? Porque ele estava com a autoestima baixa. Fernando, quer falar um pouquinho da autoestima baixa aí? E aí depois a gente vai construindo a conversa? Vai dando sequência aí que daqui a pouco eu solto mais aqui na minha primeira live. Então, o que acontece? Quando eu comecei a minha história de desenvolvimento pessoal e humano, o Fernando sabe, eu tinha 15 quilos a mais. Por quê? Porque eu não me amava. Como assim, Janê, você não se ama? Eu sempre ficava querendo agradar todo mundo, mas eu me desagradava, eu me apagava. Então, quem entrar aqui no meu Instagram, vê lá no comecinho as fotos, eu com cabelo ruivo, 15 quilos mais gorda e me achando horrível, e o Fernando sempre falava, não, você é bonita, você tá bonita. Mas o que acontecia? A minha estima estava lá embaixo, eu não me sentia bonita, eu não me sentia valorizada. E aí isso criava o quê? Conflitos. Porque a minha estima estava lá embaixo. Eu nunca fui uma pessoa ciumenta, e o Fernando tá aí, espero que ele não me deixe mentir. Mas quando ele estava com a minha estima lá embaixo, era a época que eu mais brigava com o Fernando, que é assim, pra quem que você tá olhando? Vira o pescoço pra cá, e não sei o quê, é só porque eu tô grávida. E na gravidez do meu pequeno, que hoje tá com 4 anos, eu me sentia horrorosa. E ao invés de eu pensar, poxa, eu vou dar a luz, eu não sei que eu tô gerando, eu ficava muito insegura. E isso gerava mais conflitos. E os nossos conflitos dentro de casa, eles permeavam todo em volta. Né? A Tereza tá aqui na live também, que é a moça que trabalha em casa. Era a época que a gente mais discutia em casa. E aí ela trabalhando em casa, ela ficava nervosa. Era a época que eu discutia mais com o meu irmão, que também tá na live, com a minha família, na verdade com os meus parentes, depois a gente vai explicar um pouquinho isso. Por quê?
porque eu era extremamente irritada com os meus colaboradores aqui na minha empresa. Por quê? Porque eu estava com a autoestima lá embaixo. E aí, de repente, você que está assistindo a live, hoje de manhã saiu dirigindo, um carro te cortou e você, oh, caramba! E já falou um monte de palavrão. Isso não é só irritabilidade. Para um pouquinho e pensa. Você vem se colocando em primeiro lugar? Você está se sentindo bem com o que você vê no espelho? Será que realmente você está feliz com o que vê? E o que as pessoas que estão à sua volta dizem a seu respeito? Ah, aqui no meu caso, a Jane é arrogante, é briguenta. E por quê? Porque a minha estima estava lá embaixo. E a estima lá embaixo faz com que você tenha conflitos, porque se você não se ama, se você não se cuida, se você não se respeita, como é que você vai respeitar o outro? E foi aí que eu entendi que eu precisava mudar. Porque antes eu queria mudar quem? O Fernando aí. Ele que era o ogro da situação, ele que... A minha família toda, minha mãe, meu irmão, todos eles tinham problema. Eu não tinha. Principalmente que eu tenho esse perfil conforme, que o conforme... A mãe de vocês já falou, enquanto você vai com a farinha, eu já venho com o bolo pronto. O conforme funciona mais ou menos assim. A gente consegue olhar lá na frente, e às vezes a gente tem o estigma de, ele é pessimista. Não, é porque a gente olha lá na frente... E aí a gente já tem uma resposta. Então eu olhava lá na frente e falava, eu não vejo solução, porque eu me amava. Porque esse tema eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir. E como eu, que sou empresária, trabalho com muitos alunos, eu fazia o quê? Eu mascarava a situação. Eu nunca contei pra ninguém que o nosso casamento era ruim. E o Fernando ainda falava assim, eu não vou viver de aparência. Ou seja, ele não ia comigo em nenhum lugar. Tem um jantar, Jane, eu não vou, vai você. Porque eu não tô tão bem assim com você pra eu ficar mentindo que tá tudo bem. Não é, Fernando? É verdade. Isso é a realidade de muitos casais ainda, né? E o Fernando não ia, gente. Ele não ia mesmo. E eu ia sozinha, eu ia com as crianças e pronto, acabou. E alguém perguntava, cadê o Fernando? Ah, tá na roça. Porque o Fernando gosta bastante da roça, né? E isso é interessante, porque a roça... Fernando, pode falar, viu? Não deixa só eu falando. A roça era o quê? Um refúgio do Fernando. E mesmo eu me cuidando, foi o que eu falei, eu jogava a responsabilidade em todo mundo. Quando eu descobri a minha responsabilidade, e aí eu comecei a mudar. Gente, faz 3 anos que eu estou nesse processo. E eu todo santo dia aprendo uma coisa nova. E o Fernando escutava, começou a pegar os livros, fez um processo de coaching onde ele foi o coach, ou seja, ele foi o cliente do coaching com uma amiga que é coaching. E aí ele começou a entender, e aí foi que ele falou, chega. Ele foi em 2 métodos CIS, e aí ele deu o chega dele e falou, não, eu vou entrar para essa jornada. Por quê? Porque tempo, processo e mudança. E aí eu achei tão bonitinho, eu vou revelar, que eu achei tão bonitinho que uns meses atrás ele falou assim pra mim, pô, você é fogo, hein? Não foi nessas palavras que ele falou, eu falei, por quê? Ele, porque eu tava conversando com uma pessoa e a pessoa falou como você foi resistente de aguentar tudo isso. Porque no fundo, nesses 11 anos, a gente sempre ficou falando, vamos separar, mas nunca a gente separou. Porque na verdade não era isso. Na verdade era a gente construir uma coisa que a gente nunca construiu, que era um relacionamento saudável. Por isso que eu não gosto da palavra recomeçar. Porque recomeçar é da onde você parou, começar de novo. E na nossa história, no casal TPM, não foi assim. Na nossa história, nós estamos começando de novo. Na verdade, nós estamos começando um relacionamento que a gente nunca tinha começado. Somos eu e ele. Nós não mudamos, nossos filhos são os mesmos. Mas as nossas atitudes começaram a se entender, a se encaixar. E tudo isso depois de que a gente conheceu o nosso perfil. Então, para quem está aqui na live, para quem
Pô, Janê, tô entendendo até aqui, mas então quer dizer que a gente tem um perfil? Sim, teoria de Maslow. Maslow é um psicólogo, matemático, que criou a Mulher Maravilha. Ele estudou e diz que nós temos 4 perfis. O influente, o estável, o conforme e o dominante. Ah, Janê, hoje mesmo eu conversava com a Vanessa, e a Vanessa, eu sou influente. Legal. Só que só a teoria diz que ela rotula ali, mas tem outras coisas. Tem os tipos psicológicos, perdão, gente, engasguei aqui. Tem os tipos psicológicos, tem a teoria de valores. Quais são os seus valores e os princípios? O Fernando, ele é influente. Gente, eu sou conforme e dominante. Eu não falo igual eu tô falando aqui. Vocês podem me confundir com influente, né, Fernando? Eu falo assim, Fernando, em casa? Não. Eu sou quietinha, mas eu tô passando um conteúdo. Então eu preciso adaptar a minha influência para conversar com vocês. Já o Fernando é influente. E por que o Fernando não tá falando tanto na live? Primeiro, porque é a primeira live. E segundo, porque o Fernando é um influente introvertido. O que é isso? Ele vai falar, ele vai conversar mais com as pessoas que ele tem mais afinidade. Você senta do lado do Fernando 10 minutos, ele já é seu melhor amigo sem ele nunca ter te visto. Mas ele precisa primeiro, quem é você? Ah, você, legal. Aí eles investem a falar. Tô falando errado, Fernando? Não, é exatamente isso. E em 10 minutos você vai saber muito sobre a minha vida e eu vou saber mais do que você imaginaria contar para alguém. Porque o Fernando, ele consegue captar tudo e ele fala tudo, né? E aí que é um treino diário, né, Fernando? Por quê? Porque sempre eu falo pro Fernando, ó, você falou um pouco demais, fala um pouco de menos. Ah, a gente tem que esconder a nossa vida? Não, a gente não tem que esconder a nossa vida. Mas nem todas as pessoas estão preparadas para entender o que você fala. Então, por isso que quando a gente fala, quer ter uma vida de sucesso, não conte seus planos para ninguém. Não é isso, gente. É que você tem que saber com quem e por que você está falando aquilo. Porque, de repente, você conta um plano seu para uma pessoa que está ali, que não consegue sair daquilo, vai falar, mas por que ele está falando isso? Ele quer se engrandecer? Ou você fala para uma pessoa que está num nível muito mais acima de você e fala, nossa, agora que ele vai começar a fazer isso? E isso afeta diretamente a sua estima. Então, por isso você tem que saber muito bem o que você fala e com quem você fala. Desde que a nossa vida vem mudando, a gente pensou, nós vamos falar com pessoas normais, igual a gente, para que as pessoas elas entendam que o casamento... O que acontece, e meu irmão tá aí, meus pais, eles têm 40, se eu tenho 41, meus pais têm 40 e quase 48 anos de casamento. Depois meu irmão corrige aqui. E o casamento dos meus pais é duradouro, como os pais do Fernando. Os pais, quantos anos tem seus pais de casamento, Fernando? 50 já, né? 50. Não, mais de 50, Fernando. É mais de 50. É mais de 50. Mas por que antigamente os casamentos duravam? Ah, porque a gente tem que engolir muito sapo. Não é isso. É que as pessoas entendem o valor do casamento, o valor de uma família, o valor de uns filhos. Porque hoje, muitas pessoas dizem assim, não, mas aí você fica num casamento brigando, aí você prejudica mais os seus filhos. Ok, eu concordo, mas então por que briga na frente deles? Você tem que entender, de fato, o que você quer. O problema é não achar que um casamento é descartável. É não fazer o que hoje em dia o casamento tá igual roupa. Ah, não gostei, vou lá e troco. Ah, não é esse sapato, vou lá e troco. E eu escutei o outro dia de uma pessoa dizendo assim, não, mas aqui antigamente é igual eletrodoméstico, durava pra vida inteira. Agora não, dura 6, 7 meses, porque tem que trocar o equipamento. Eu falei, você tá comparando isso com casamento? E a pessoa falou assim, veja a Gretchen, quantos casamentos já teve. Gente, veja a família. A destruição dos filhos. Quantos filhos se casam muito cedo porque não aguentam ver o pai e a mãe brigando? E quantos casamentos são ruins porque é o quê? É o que ele tem de modelo de casamento.
para começo de conversa, é parar e pensar. E, gente, conversar. Fulano, isso me machuca. Fulano, isso não tá me fazendo bem. Fulano, não tá na hora da gente sentar e fazer isso juntos. Se você vê que a outra parte está disponível, pronto. Aí começa tempo, processo e mudança. Porque não vai ser da noite pro dia, né, Fernando? Não, é isso mesmo, gente, que a Renê acabou de falar. Muitas vezes o marido chega para a esposa com uma flor, um chocolate, a esposa, muito obrigado, dá um beijo. Aí 2, 3 vezes a situação se repete, aí a autoestima do marido vai lá embaixo. Poxa, minha esposa não gosta de mim, mas não é o perfil dela. E isso vai se perdurando ao longo de muito tempo. E é onde os casais mais jovens vão, se separam, entram no adultério. Infelizmente, essa é a realidade. Mas e aí que tá, aí que entra o tempo, gente. Tem que dar tempo e entender. Aí quando o casal entende, olha, meu amor, o que está acontecendo? Eu te dou flores e você não compartilha. Aí vocês buscam um profissional que faz o perfil de vocês e vocês se identificam, eu sou influente, eu gosto de dar, eu gosto de conversar, mas ela não gosta. Ela gosta de detalhes, ela gosta de... né? A gente acaba... Caiu aí, gente. Identificando, e ao longo desse tempo vem o processo, que é fazer um perfil comportamental, e nesse processo vocês descobrem meios de resolver esses conflitos, e aí depois desses processos de buscar ajuda e conseguir, aí vem o quê? A mudança. É onde o casal muda e a vida deslancha. E isso é todo casal, todo mundo tem esse conflito. Tive a oportunidade de fazer o método CIS e o Paulo Vieira comentou sobre casais, que o casal queria se separar, que não amava mais a esposa, e o Paulo falou para a pessoa assim, dá mais amor, dá mais amor. Ou seja, é o tempo, o processo que ela dá mais amor, depois de dar mais amor veio o quê? Veio a mudança, gente. Então é isso que a Janê falou, tempo, processo e mudança. E o interessante, gente, obrigada, Fê. E o interessante é assim, ninguém, quando a gente colocou o tema da live, né, de conflitos familiares, quando a gente fala de conflitos familiares, a gente fala de tudo. Porque eu e o Fernando, hoje, somos uma família. Os pais dele continuam sendo famílias, mas eles se tornam familiares. E isso é bíblico. A partir do momento que você sai da casa do seu pai e da sua mãe, vocês constroem uma nova família. E isso quer dizer que a gente abandona eles? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas isso quer dizer que a gente tem que ter o nosso valor enquanto casal. E o que acontece é que esses conflitos, de repente, a minha família pensa de uma maneira. A minha família, quando eu era solteira, pensa de um jeito. A família do Fernando pensa de outro jeito. Quando a gente traz o que a família do Fernando pensa para o meu casamento, o que a minha família pensa para o casamento do Fernando, são 3 visões diferentes. A da família do Fernando, a da minha família e a nossa que a gente está construindo. E isso causa muito conflito. A um ponto de uma vez o Fernando falar assim, minha mãe cozinha, você não gosta de cozinhar. E era a minha briga, que era assim, peraí, sua mãe nunca trabalhou fora, sua mãe trabalhava dentro da sua casa. Eu trabalho fora, eu não quero cozinhar. E por muito tempo, essa fala abalava o nosso casamento. Hoje eu falo, então vai lá comer a comida da sua mãe. A Tereza, que trabalha em casa, o Fernando fala, Tereza, não tá igual o feijão da minha mãe. Aí a Tereza olha pra ele e fala, então vai comer o feijão da sua mãe. Mas hoje, sem milindre, né, Fernando? Hoje, a gente entendendo que tem algumas coisas que não são iguais e não tem como comparar. Hoje o Fernando já não faz esse tipo de brincadeira. Mas até um tempo atrás ele fazia, a mim já não me irritava mais. Mas a Tereza, que trabalha em casa, ficava muito chateada. E ela fazia de tudo para fazer o feijão igual a mãe do Fernando fazia. E isso vai gerando conflito. E é o que o Fernando falou. Olha só o pesão
Apesar que ele falou das flores. É verdade. O Fernando trazia flor, chocolate pra mim. Eu dava um beijo, muito obrigada. E deixava aqui. Porque na minha conformidade, eu tava fazendo outra coisa. Eu precisava ver o resultado. E aquela flor, ela vai murchar. Ela não vai me dar resultado. Agora, quando ele vem com orquídea, bonito, florando, aí depois eu deixo lá e o ano que vem ela vai dar mais flores. Opa, eu tô vendo um resultado daquele amor. Então, veja como foi. Pode falar. Isso tem que ser o tempo todo. Essa doação de um para o outro, esse processo, essa mudança, não é porque vivemos 11 anos, vivemos o processo, mudou. Não, gente, é o tempo inteiro, tem que continuar. Processo, mudança, o tempo inteiro. Né? A minha esposa, eu sempre me dou para ela como? Cozinhar para ela. Muitas vezes eu chego em casa à tarde do serviço, amor, você quer comer o quê? Aí sei. Aí eu já sei quando ela fala não sei, já sei o que é. Eu vou lá para a beira do fogão e faço a comida para ela. Então a gente tem que se doar o tempo inteiro, tem que dar amor o tempo inteiro um para o outro. Isso é um processo de mudança o tempo todo. Então, fica com isso na cabeça, começa a se cuidar, a se amar, aumenta a sua estima aí, porque eu tenho certeza que todos os conflitos vão acabar, porque se você tá bem com você mesmo, não tem conflito que te derrube. E aí você vai passar a entender que tudo é questão de tempo, de processo e de mudança. Certo, Fernando? O pessoal que acompanhou a live desde o início, o casal, chega para o seu cônjuge, faça uma autoavaliação de vocês como casal, de vocês mesmos. Amor, vamos fazer uma avaliação nossa, como nós estamos fisicamente falando. Eu me sinto bem com o meu corpo, eu me sinto bem com o seu corpo quando eu olho para você. Eu gosto de olhar para você, você gosta de olhar para mim. Faça uma autoavaliação e traçam uma meta juntos. Gente, ó, amor, vamos até a semana que vem perder 500 gramas caminhando e exercitando, acordando pela manhã e agradecendo a Deus. Façam isso. Esse, eu creio que é o primeiro processo que vocês têm que viver juntos. O tempo vocês já têm, vocês já chegaram até aqui, independente do tempo que vocês estão juntos. Mas o primeiro processo, eu acho que é esse. Uma autoavaliação de vocês como casal e individual e startar uma meta. É isso, pessoal. Ó, meu beijo enorme para vocês, com carinho. Fiquem com Deus.